Olá, vamos refletir um pouco? Os dons do Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito Santo é o mesmo. E também há diversidade no serviço, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. 1 Coríntios 12, versos 4 e 7. Dons espirituais são habilidades concedidas pelo Espírito Santo ao fiel, conforme a vontade de Deus, com o propósito de edificar a igreja, o corpo de Cristo. Sua finalidade é essencialmente espiritual, promover o aperfeiçoamento dos membros e fortalecer a unidade da igreja. Muitos cristãos têm dúvidas sobre a diferença entre dons e talentos. A principal distinção está no propósito. Os dons são capacidades espirituais concedidas pelo Espírito Santo após a conversão, com o objetivo de cumprir a missão da igreja. Já os talentos são habilidades naturais que podem ou não ser usados a serviço de Deus. O outro ponto importante é que os dons não são um sinal de superioridade espiritual, mas ferramentas para o serviço que devem ser usadas com humildade. Afinal, como poderíamos nos orgulhar de algo que recebemos gratuitamente? Vejamos o que a palavra revelada nos diz a respeito dos dons. Porque a um é dado mediante o Espírito a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a um é dado no mesmo Espírito a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, e a outro, discernimentos de Espírito. A um é dado variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. 1 Coríntios 12, verso 8 e 10. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer, ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguem à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Efésios 4, do verso 7 a 13. Testemunho inspirado. O que diz o testemunho a respeito dos dons espirituais? Recordava-lhes os dons do Espírito Santo que haviam recebido e mostrava que era privilégio deles fazer constante progresso na vida cristã, até que alcançassem a pureza e santidade de Cristo. Em tudo fostes enriquecidos nele. Escreveu, em toda a palavra e em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando-vos a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para seres irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 1, 5, 8 e Atos dos Apóstolos, Casa Publicadora Brasileira, edições 2021, página 192. Quando seus discípulos estão ligados a Cristo, quando os dons do Espírito lhes pertencem, até o mais pobre e ignorante deles terá um poder que influenciará corações. Deus os faz condutos para a denominação das mais elevadas influências do universo, como a dotação divina. O poder do Espírito Santo foi concedido aos discípulos, assim ela ou será concedido hoje a todos os que buscarem corretamente. Só este poder pode tornar-nos sábios para a salvação e habilitar-nos para as cortes celestiais. Cristo quer dar-nos uma bênção que nos torne santos. Recebereis poder, Casa Publicadora Brasileira, 1999, 25 de outubro. É propósito da redenção não somente eliminar o pecado, mas retribuir ao homem os dons espirituais perdidos pelo poder atrofiado do pecado.
Dinheiro não pode ser introduzido na vida futura. Ele não será necessário, mas as boas obras feitas para conquistar pessoas para Cristo serão levados às mansões celestiais. Mas aqueles que desperdiçarem de forma egoísta as dádivas do Senhor, que deixam seus semelhantes sem auxílio e nada fazem para promover a obra de Deus neste mundo, desonram seu Criador. Roubou a Deus. Está escrito junto aos seus nomes nos livros do céu. Parábolas de Jesus, Casa Publicadora Brasileira, edições 2022, página 152. Os dons do Espírito Santo, ele também transforma a vida. Temos vidas transformadas pela manifestação do Espírito Santo, pelos dons do Espírito Santo. Os dons do Espírito Santo são uma prova concreta do amor de Deus por nós e do seu desejo de nos envolver em sua obra redentora. Eles não existem para a nossa glória pessoal, mas para a edificação do corpo de Cristo e a expansão do seu reino. Cada um de nós recebeu algum dom do Espírito. Ninguém foi deixado de fora. Temos um papel fundamental a desempenhar. Por isso, precisamos abraçar essa verdade com humildade e entusiasmo. Devemos buscar diligentemente os dons que o Espírito Santo nos concedeu, desenvolvendo-os por meio de prática e do serviço, que usemos com paixão e dedicação para a glória de Deus e o bem daqueles que nos cercam. Que o Espírito Santo nos capacite a ser instrumentos eficazes em suas mãos para que, juntos, alcancemos a unidade da fé e o pleno conhecimento de Cristo. Com o tempo e a prática, poderemos nos identificar nossos dons espirituais e desenvolver nossas habilidades. Deus deseja nos guiar e capacitar a fim de que usemos nossos dons em favor da sua causa. O Espírito Santo, ele também funciona como um instrumento para nos levar mais perto de Deus, mais perto uns dos outros e ter uma experiência diária com a palavra de Deus. Lembrando, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Junte-se conosco ao se inscrever, compartilhar e deixar seu comentário, o sinalzinho que gostou. Assim tu estás a contribuir para que essa mensagem possa alcançar outras pessoas. Fica com Deus, que é a melhor companhia, e na próxima oportunidade teremos mais.